Shalom de Cristo para você, eu sou o apóstolo Miqueias Castrese e nós estamos em mais um vídeo aqui do canal do YouTube. E não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo e também acessar nosso site oficial evangelhodepoder.com.br. Hoje nós vamos falar sobre a oferta profética de cada mês, e esse mês está relacionado à tribo de Ruben, ou com relação à pedra de turquesa ou granada, ou também a expressão carbúnculo. Vamos lá. Primeiro eu quero falar para você da palavra diretiva desse mês. A palavra diretiva desse mês é a seguinte: a palavra profética para esse mês de Tamuz, que começa hoje, é: você verá através da realidade física e contemplará a realidade da luz divina. A manifestação da majestade do Eterno é o poder criativo da luz. Este vídeo nós vamos falar primeiramente sobre a pedra correspondente à tribo de Ruben. A pedra turquesa ou granada, você pode acompanhar na descrição desse vídeo. Vamos lá. Turquesas são pedras preciosas que são encontradas nas cores azul e azul esverdeadas. As turquesas azuladas são mais valiosas do que as esverdeadas. A cor azul é naturalmente a cor do céu. Na palavra de Deus também é a cor celestial. Você pode ler em Êxodo 24:10, Ezequiel 1:26, onde diz da safira, a pedra preciosa azul. O azul nos mostra uma ação direta do céu. Veja o que diz o livro de Esther, capítulo 8, verso 15. Então Mardoqueu saiu da presença do rei, vestido de um traje real azul celeste e branco, trazendo uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e de púrpura, e a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Neste versículo, houve uma ação direta do céu. Deus exaltou o seu servo Mardoqueu. Quando somos fiéis ao Senhor e nos vestimos da sua palavra, Ele cuida de nós e ao seu tempo nos exaltará. Outra cor também da granada é o carbúnculo, ou a expressão granada. A principal cor é a cor vermelha. Seu nome vem do grego pyros, para o significado de fogo. A cor é variável. O vermelho é variável, mais ou menos voltada para a tonalidade castanha, sendo que é a mais procurada. Era chamado de carbúnculo, que significa vermelho como brasa. Como já mencionamos sobre o vermelho, que tem vários significados na simbologia bíblica, e a mais notável é o sangue de Jesus. Nos mostra que temos a cobertura do sangue de Cristo. O fogo de Deus arde constantemente em nossas vidas, nos dando vitórias e fazendo que tenhamos sempre acesas dentro de nós a brasa da esperança que um dia Jesus, Yeshua HaMashiach, voltará e nos levar para si. Nos levará, aliás, para si. A tribo de Ruben, relacionado ao mês de Tamuz, diz sobre majestade, força corruptível, força e vigor excelente em alto nível e mais excelente em poder. Ele era impetuoso como a água, mas ele não será o mais excelente, pois ele se contaminou com a concubina do seu pai. Ele tem uma excelência insana e instável. Ele é intermitente. O estandarte da tribo de Ruben tem dois, basicamente: a mandrágora e a face de um homem. A mandrágora é uma planta da família das solanáceas, cuja principal característica é a presença de uma raiz bifurcada que lembra a figura de um homem. Ruben é o primogênito de Leia, a primeira esposa de Jacó. Ele perdeu sua primogenitura e uma porção dupla da herança por causa da imoralidade que vemos em Gênesis capítulo 49, verso 3 e 4. A primogenitura então passou a José, o primeiro ou primogênito de Raquel, a segunda esposa de Jacó. A bênção de Jacó a Ruben acha-se em Gênesis capítulo 49, verso 3 e 4 e em Deuteronômio 33, verso 6. O número de descendentes da tribo foi diminuindo gradualmente e, embora ela continuasse a existir, tornou-se politicamente menos importante por causa
do pecado do filho. Normalmente, o primogênito da família está encarregado do serviço de Deus, merece honras e recebe uma porção dupla dos pertences do pai. A bênção de Jacó foi a seguinte: Rúben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não será o mais excelente, porquanto subsiste ao leito de teu pai. Então o contaminastes, subiu à minha cama. Isso está em Gênesis 49, 3 e 4. E Gênesis 29, 32 diz: E concebeu Lia, e deu à luz um filho, e chamou de Rúben, pois disse: Porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Moisés abençoa Rúben, Deuteronômio 33, 6. Viva Rúben e não morra, e não seja poucos os seus homens. Rúben é costumeiramente lembrado como aquele que defendeu a José, quando seus ciumentos irmãos quiseram matá-lo em Dotã. Rúben, como filho primogênito, proferiu o seu conselho e a vida de José foi poupada. Depois que José cresceu e estava regendo o Egito, pela providência de Deus, houve uma escassez terrível e veio Rúben e seus irmãos ao Egito à procura de comida. Quando eles se encontraram com José, Rúben aceitou o soberano do Egito, que o tratou severamente a seus irmãos, como um julgamento por causa do pecado deles. Rúben também entregou a Jacó a mensagem de José, que exigiu que Benjamim viesse para o Egito e ofereceu os seus próprios 2 filhos como penhor para retorno de seguro de Benjamim. Na mudança de Jacó ao Egito em 1876 a.C., Rúben tinha 4 filhos, dos quais eram Enoque, Palu, Gersom e Carme. Rúben se deita com Bila, serva e sucessora de Raquel, que era adversária de sua mãe, Lia, na luta pelo coração de seu pai. Jacó, com isso, do seu pai Jacó, aliás. Com isso, ele tenta humilhar seus irmãos, se afirmando sobre eles e sobre o seu próprio pai, conforme Gênesis 35, 22. A mandrágora, que é uma representação da tribo de Rúben, é constituída por 6 tipos de ervas perpétuas, desprovidas de tronco, dispostas na forma de diminutas rosas, com folhas no formato oval, providas de imensas raízes divididas em 2 ramais semelhantes a feições humanas. Elas são disseminadas pelos territórios mediterrâneos e chegam a alcançar o Himalaia. As frutas por elas produzidas são similares a uma minúscula arma, uma espécie de porrete, e tem um intenso mau cheiro. Essa é uma pequena representação aqui teórica sobre essa oferta profética que você está convidado a fazer em cima das bênçãos da tribo de Rúben e também de todo o entendimento de visão profética e apostólica sobre as pedras que correspondem às tribos de Israel. Que o Senhor te guarde e te abençoe. Visite o site oficial evangelhodepoder.com.br e que a unção do Eterno venha sobre você hoje e eternamente e sobre toda a sua casa, em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Shalom de Cristo para você.